Ok, prosseguindo. Estamos na página 60 do nosso livro, estudando os instrumentos de tortura. Vamos falar agora da cadeira inquisitória. O, entre aspas, herege era amarrado de cabeça para baixo. Depois foi criada uma nova versão da cadeira em que pregos eram colocados no assento e no apoio do braço. Então veja, tem a figura da cadeira como normalmente era colocado, pessoa ficar ali naqueles aqueles pregos furando todo o corpo para poder fazer com que ele confessasse que era anabatista. E sempre lembrando, essa Inquisição, ela foi criada para matar as igrejas que não batizavam recém-nascido. Não tem outro motivo, não. Outro instrumento de tortura era chamado de cavalete. Deitado de costas sobre um bloco de madeira cortante, com as mãos presas em 2 furos e os pés em algemas de ferro. O réu que fosse condenado ao cavalete durante a Europa medieval passava por uma situação degradante antes de sua morte. Além de estar amarrado ao objeto de tortura, o sujeito também era obrigado a ingerir uma quantidade enorme de água em um processo que simulava um afogamento. Então, eu coloquei ali uma figura também que eu achei na internet, na página 62, ali a pessoa esticada, uma tortura semelhante a daquele filme Coração Valente, né, sendo que aqui ele está como numa cama, né? E ali tem aparelhos que iam esticando aquelas cordas que às vezes faziam o braço soltar do tronco. Era uma dor terrível. Você vai acreditar que isso aqui isso era zelo, né, doutrinário? Por favor, o católico que acredita nisso é muito inocente. Ele tem que procurar uma igreja verdadeira. Bom, o item 35.6, empalação. Irmãos, essa é uma tortura tão horrível que eu não peguei nem imagem, né? Não peguei nem imagem, não coloquei nem imagem. É uma tortura horrível que eles faziam, tá bom? Então, o comentário diz: na Europa medieval, uma prática comum de punição aos inimigos do reino era a empalação. Geralmente, os prisioneiros rebeldes eram despidos e atravessados do ânus até a boca por uma estaca de madeira. Após a morte, eles eram expostos em um local onde seus compatriotas pudessem vê-los mortos e se sentissem intimidados. Fazer um comentário com vocês. Vocês já ouviram falar no Drácula, né? Drácula, essa figura lendária, ela é tirada da história de um católico, né? Um católico que ele se chamava Vlad II. Esse Vlad II, o que ele era? Ele era um médico e ele era especialista em fazer a pessoa ser empalada e não morrer logo. Ou seja, ele não atingia órgãos vitais. A madeira que normalmente colocava pontuda saía aqui no peito, entrava embaixo do queixo, onde você tem aqui, né, um buraco, né, um espaço, entrava embaixo do queixo e normalmente saía aqui perto do olho da pessoa. E como não atingia um órgão vital, a pessoa ficava viva por mais tempo. Diz a história que certa vez Vlad II ele estava numa guerra contra os muçulmanos e ele encontrou uma comunidade de camponeses. Nós não temos como afirmar que eram anabatistas, porém, provavelmente, quem vivia muito no campo eram os anabatistas. E ele pegou, no campo onde o exército dos muçulmanos estavam vindo em direção ao exército dele, diz que ele empalou 3.000 pessoas. E o líder muçulmano, quando chegou naquele local, vendo aquelas pessoas ali ainda vivas, sofrendo,
ele voltou. Ele falou, gente, eu não vou guerrear contra essas pessoas, porque quem faz uma coisa dessa não é humano. O muçulmano voltou, disse, eu não vou guerrear mais contra esses católicos. Para vocês verem que é inaceitável. Realmente, eu concordo com o muçulmano. Quem faz uma coisa dessa não é humano. É por isso que até hoje, muçulmanos eles têm ódio dos cristãos. Eles querem distância dos cristãos. Outro instrumento de tortura é chamado esmagaceios. Para as mulheres acusadas de bruxaria durante a Idade Média, lembre-se que acusado de bruxaria normalmente eram as igrejas pentecostais. Na história, para vocês que eu já contei um pouco das bruxas de Salém, vocês verão, um dos irmãos condenados lá, ele provavelmente era pentecostal. Por quê? Ele foi condenado porque diz que ele tinha o dom de revelação, de revelar coisas até sobre o futuro que ainda não tinha acontecido. E lá nos Estados Unidos, em Salem, né, foram os protestantes que fizeram isso. A Inquisição protestante, irmãos, ela não diferia em nada da Inquisição católica. E hoje eles querem se dizer referências doutrinárias e até nos chamarem de irmãos. Eles são uma seita. Protestante é uma seita. Bom, então para as mulheres acusadas de bruxaria durante a Idade Média, um dos castigos aplicados era conhecido como esmagaceios, quando pedaços de ferros aquecidos em brasa eram usados para perfurar a pele das vítimas, principalmente no busto. O registro mostra uma variação feita com tesouras também aquecidas em brasas. Então eles tinham vários instrumentos para esmagar os seios, ferir os seios das mulheres. Eu botei aí na página seguinte, na página 63, um desses instrumentos de esmaga-seios. Eles pegavam também esse ferro e colocavam no fogo. Eu comento abaixo. Segundo o documento católico datado do ano 1000, toda e qualquer igreja que falasse em línguas espirituais que não pertencesse ao clero católico seria acusado de bruxaria e possessão demoníaca. Fazendo uso dessa lei, a Igreja Católica persegue os cristãos anabatistas. Você pode retornar lá no ano 1000, que eu falei desse documento católico, tá bom? Apresentei documentos, histórias, falando desse documento católico. 35.8, esquartejamento. O esquartejamento, que basicamente era dividir a vítima em 4 partes, foi um dos castigos medievais mais aplicados por países europeus durante a Idade Média. Com diversas variações, a que mais chama a atenção era conhecido como desmembramento a cavalo, que consistia em amarrar os membros das vítimas em cavalos e disparar com os animais em direções contrárias. Coloquei uma ilustração aí na página 64, onde tem lá 4 cavalos puxando a pessoa, então eles colocavam e depois, né, chicoteavam o cavalo para o cavalo correr e assim até arrebentar os membros do tronco da pessoa, né? Essa tortura é tão conhecida que eu coloquei duas figuras ilustrando essa tortura, né? A segunda de Tupac Amaru II, que é um Inca, né? Que viveu aqui na região, principalmente do Peru, tá bom? Lá na cidade de Cusco. Eu tive lá e tem uma ilustração, um painel gigantesco ilustrando essas torturas. Aqui nas Américas também, essa tortura era comum, irmãos. Nós vamos estudar essas torturas, vocês verão. Uma das razões da ilha de Cuba, por exemplo, receber o comunismo tão bem, é porque eles tinham ódio dos católicos. Na verdade, eles têm ódio dos cristãos, né? Pensando que os católicos eram cristãos. Por quê? Porque os católicos executaram muitos nativos daquela ilha quando eles ali chegaram. Nós vamos estudar isso. O ser humano hoje que olha para isso, ainda escreve um livro
como esse católico escreveu, defendendo as torturas e as mortes porque os papas aprovaram, essa pessoa não pode ser normal também. Não pode ser normal. O ser humano normal, ele condena. Mas os papas aprovaram. Então os papas estão errados. O problema é que eles não podem dizer que os papas estão errados. Porque eles dizem que os papas são infalíveis. Outro método de tortura, 35.9, era chamado de estiramento. A vítima se deitava em uma cama de madeira e tinha os pés presos por algemas. As mãos eram esticadas acima da cabeça e amarrada a uma corda. Por fim, quando a tortura começava, o carrasco acionava uma alavanca que puxava a corda e esticava a pessoa, deslocando ombros, articulações e a coluna vertebral, além de romper os músculos. Então, está uma ilustração aí na página seguinte desse instrumento de tortura. 35.10, que era o mais comum, eles diziam que o melhor era queimar essas pessoas, porque se enterrasse eles no solo, eles contaminavam o solo. O historiador diz, durante a Inquisição, a fogueira foi uma das práticas mais usadas para condenar os hereges à morte na Europa medieval, principalmente os acusados por prática de bruxaria. Normalmente, o réu era amarrado a um pedaço de madeira e queimado junto com lenha, palha e outros materiais. Se você já adquiriu até um livro dessa série que eu estou fazendo, eu escolhi essa imagem aí, que é uma ilustração da Idade Média de cristãos sendo queimados. Então está ali ele amarrado, e abaixo está ali os católicos preparando a fogueira. Já está dando para ver fumaça subindo, queimando aqueles cristãos. Né? 35.11 é a forca. Era outro instrumento de tortura e de execução. Né? A vítima desse tipo de condenação ficava em cima de uma tampa que cobria um buraco de uma plataforma de madeira. A tampa se abria e o condenado morria asfixiado ou com o pescoço quebrado pelo tranco. Algumas autoridades deixavam os enforcados pendurados durante dias para servir de exemplo para a população. Atualmente, o processo é parecido, mas alguns cuidados, como lubrificar a corda e verificar o peso exato do réu, são tomados. Né? Então, tem aí uma ilustração também que eu achei na internet de um enforcamento. E nesse exemplo aí, de uma mulher. Lá nas Bruxas de Salem, o pastor Anabatista, que foi morto lá, ele foi enforcado. Gostaria de nem ter que falar dessas coisas, né? Mas 35.12, forquilha do herege. Esse instrumento era usado principalmente porque alguns cristãos, quando eles iam para o lugar de morte, eles iam pregando o evangelho. Aí eles criaram esse instrumento que o cristão não conseguia falar, porque ele era preso aqui no peito da pessoa, era um ferro que era enterrado, batido, né? E depois preso debaixo do queixo. Então a pessoa não conseguia abrir a boca, aí não conseguia falar. O comentário diz, durante a Inquisição Católica, muitos anabatistas eram levados presos e na prisão continuavam pregando. Quando eram levados para julgamento, pregavam para os inquisidores e para o povo, e na hora do suplício final, cantavam hinos de louvor a Deus. Para calar esses cristãos, a Igreja Católica criou a forquilha do herege. Tem uma ilustração aí, como o ferro está lá, ó, encravado no peito da pessoa e colocado debaixo do queixo, encravado também debaixo do queixo. Tinha ali tipo um parafuso que normalmente ajustava esse instrumento, né? Coisa horrível. Ainda coloquei o texto aí de um historiador também que ele diz, durante a Inquisição, período em que a Igreja Católica viveu o auge de seu poder na Europa medieval,
Quem não seguisse as práticas do catolicismo era considerado herege e, portanto, deveria ser condenado. Um dos aparelhos mais utilizados para esse tipo de punição era a forquilha do herege, uma haste metálica com duas terminações pontiagudas, parecidas com um garfo. Ela era presa por um cinto no pescoço do condenado, perfurando as regiões do maxilar e do peito. Não costumava levar o condenado à morte, mas servia como um castigo antes de uma eventual punição final. Ou seja, a punição final era a execução, né? Garrote era outro instrumento de tortura. O garrote foi um instrumento de tortura no qual os condenados sentavam em uma espécie de banquinho e tinham o pescoço amarrado a um suporte de metal por uma peça de ferro. A peça era ajustada por presilhas e parafusos que, conforme eram apertados, sufocavam a vítima. 3514, outro instrumento de tortura, mesa de avisceração. A mesa de avisceração era um dos instrumentos de tortura mais cruéis no período medieval. O condenado era amarrado a um suporte de madeira e ficava abaixo de uma manivela que continha uma corda. O carrasco abria então um pequeno furo no abdômen do condenado e prendia a corda em uma de suas vísceras. Depois, a manivela era acionada lentamente, extraindo as tripas do condenado. O grau de crueldade da tortura dependia do carrasco. Quanto mais lentamente ele acionava a manivela, mais longa e dolorosa a morte do condenado, que via suas tripas saindo do corpo. E como o historiador tem dito aqui, tudo isso era usado como intimidação. Porque a pessoa que via essas torturas, isso era feito em praça pública, irmãos. A pessoa que via essas torturas, ele não queria mais saber de se aproximar de uma igreja anabatista. Não? Talvez alguns, até por acreditar que era realmente um grupo perigoso, mas o risco que ele corria se fosse descoberto pelos católicos, né? 35.15, purificação dos pés. Olha que coisa horrível. Durante a Inquisição na Europa medieval, era comum a prática da purificação dos pés, que consistia em amarrar os pés do condenado em uma placa de madeira e queimá-los com uma tocha, com o objetivo de purificar sua alma. A vítima deste tipo de tortura geralmente era uma pessoa condenada por não acreditar em Deus ou praticar uma religião diferente do catolicismo. No caso, os anabatistas, né? Condenados por não aceitar o catolicismo. Aí achei uma ilustração na internet, onde tem ali os inquisidores sentados assistindo uma pessoa sendo torturada. Isso daí, irmãos, não era caso assim que aconteceu, 1, 2, 10, não. Os próprios católicos, eles confessam 18 mil execuções dessas. São os documentos que sobraram. Só que nós sabemos que muitos documentos foram destruídos. Então dá para pensar que é humano alguém que faz isso com outra pessoa? Pior, fazer isso com outra pessoa que era cristão, só seguia uma fé diferente. Aqui se cumpre a palavra de Deus, que diz que a Babilônia apocalíptica estava embriagada com o sangue dos santos. É a religião da Babilônia, que acredita em purgatório, faz invocação ao mundo dos mortos, usa imagens de escultura. 35.16, quebra-joelhos. Instrumento formado por duas placas paralelas de metal ou madeira, unidas por duas roscas. Quando as roscas eram apertadas, pressionavam os joelhos até esmagá-los ou perfurá-los, já que o dispositivo muitas vezes era pontiagudo. Vocês vejam, certa vez eu vi um filme
que ele descrevia uma tortura dos muçulmanos. Na tortura dos muçulmanos, eles pegavam uma máquina de furar, quando eles capturavam um judeu, detalhando, né, nas guerras aí, já no século XX, eles pegavam uma máquina de furar e eles penetravam no joelho da pessoa. Aquilo já era uma tortura horrível, né? Agora, pensa o que eles faziam. Além de furar, eles esmagavam o joelho. 35.17 tinha um instrumento de tortura chamado Virgem de Nuremberg. A Virgem de Nuremberg era uma prática de tortura alemã, que foi utilizada por diversos países europeus durante o período da Inquisição. Nesse tipo de condenação, o preso era condenado dentro de uma espécie de sarcófago, com lâminas e pregos em seu interior. Vocês estão vendo ali a imagem, aí no material didático, os pregos. A pessoa era colocada ali dentro, normalmente mulheres. A caixa era fechada, machucando o condenado sem causar morte imediata. Ele permanecia ali por alguns dias, até que finalmente morresse de hemorragia. O instrumento também ficou conhecido como Dama de Ferro. E coloquei aí abaixo outras imagens que eu achei na internet, ilustrando esse instrumento de tortura. Bom, tem alguns casos de alguns católicos que eles vão lá no meu canal e até critica o canal, critica o vídeo, as coisas que eu falo, né? Bom, se ele acredita realmente ser um seguidor de Jesus, ele deveria analisar, pesquisar, principalmente quando eu digo que a Inquisição ela foi criada para matar igrejas como a Assembleia de Deus. A Inquisição foi criada para matar igrejas que não batizavam recém-nascidos. Foi criado para matar igrejas que não aceitavam a crença no purgatório, a invocação ao mundo dos mortos, as imagens de escultura. Esse que se diz católico, que vai no meu canal criticar, ele deveria investigar isso na história e ler mais as palavras de Jesus, principalmente aquelas que Jesus Cristo diz que os cristãos seriam perseguidos na história. Como que explicar que por séculos, muitos séculos, a Igreja Católica perseguia e matava? Ele vai realmente acreditar que os seguidores de Jesus perseguiam e matavam? Torturavam das maneiras mais horríveis, como esses instrumentos de tortura? Se ele tiver um pouquinho de sinceridade no coração dele, quando ele vai ler ou ouvir as palavras de Jesus, ele rejeita essa Igreja Católica com certeza absoluta. Bom, 35.18, olha, já são 18 instrumentos de tortura. Agora um instrumento de tortura chamado roda alta. O réu nu tinha os membros amarrados a uma roda de ferro ou madeira, que conforme girava, destruía e quebrava seus ligamentos e ossos. Depois era abandonado para morrer em algum local público. Além dessa tortura, a roda ganhou outras variações de castigo. Em uma delas, a vítima era presa de costas junto à roda, que poderia girar sobre brasas ou objetos de perfuração. Bom, achei uma ilustração na internet, coloquei essa ilustração aí para vocês poderem ver. 35.19, quebra-pé. O réu era amarrado e levava marretadas nos pés. Está aí uma ilustração que eu achei na internet, das autoridades católicas. Está lá um cristão, um anabatista, porque os instrumentos de tortura e a Inquisição foi criada para perseguir igrejas que não batizavam recém-nascido. Isso é fato na história. Não tem como os católicos questionarem. E está ali a autoridade católica, um cristão anabatista amarrado, e está lá uma pessoa executando, que normalmente era um
não era um católico, o católico normalmente ele não matava diretamente. Porque hoje você vê católicos dizendo, não, nós não matávamos ninguém, quem matava era o governo civil. Só que quem é que entregava e dizia para o governo civil que deveria dar, nesse exemplo aqui, marretadas no pé da pessoa? Era o católico, era a autoridade católica, era ele que julgava.